Olá, queridos irmãos e irmãs. Nós nos reunimos mais uma vez para rezarmos os salmos, refletir com eles. Hoje nós vamos ler e rezar o Salmo 60. Você pode tomar então em sua mão, sua Bíblia, e peçamos, antes de iniciarmos, as luzes do Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Então assim reza o nosso Salmo 60. Ó Deus, Tu nos rejeitastes e dispersaste, estavas irritado, restaura-nos, fizeste a terra tremer e a fendeste, repara suas fendas, pois ela vacila. Mostras-te duras coisas a teu povo, e nos fizeste beber um vinho estonteante. Deste aos seus fiéis o sinal de retirada, para que fugissem diante dos arcos, para que teus amados sejam libertos e tua mão salvadora responda para nós. Deus falou em seu santuário, triunfante ocuparei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Meu é Galaad, meu é Manassés, Efraim é o emo de minha cabeça, Judá é o meu cetro de combate. Moabe é minha bacia onde eu lavo, sobre Edom atiro a minha sandália, e sobre a Filisteia canto vitória. Quem me levará a uma cidade forte? Quem me conduzirá até Edom? Se tu, ó Deus, nos rejeitaste e já não acompanhas nossas tropas, concede-nos socorro na opressão, pois o auxílio humano é inútil. Com Deus nós faremos proezas, Ele vai pisar os nossos opressores. Então, queridos irmãos, nós temos aqui no Salmo 60 uma súplica coletiva, uma pessoa que em nome de um grupo, de um povo, clama então a Deus diante de uma situação complicada, diante de uma até catástrofe nacional. Então nós temos ali essa súplica confiante de um grupo a Deus para que então os liberte dessa situação em que se encontram. O nosso salmo está organizado em 3 momentos, do versículo 3º ao 7º, do 8º ao 10º e do 11 ao 14. No primeiro momento, então, nós temos ali uma pessoa que fala em nome de um povo, em nome do povo, é uma queixa que expressa, na verdade, um desejo da libertação. Nós podemos perceber que o verbo, os verbos, eles estão no passado. Então, é sinal de que o povo está ali vivendo um sofrimento causado por uma catástrofe nacional. Então, eles estão curtindo ali um sofrimento, que já vem de um tempo, notado aí pelos verbos no passado. Há uma imagem muito importante que precisamos pensar aqui e entender, para entendermos essa situação, que fala de um terremoto, como que esse terremoto estivesse abalando e rachando a terra. Então assim se encontra os povos, isso está causando uma certa destruição. Uma outra imagem mostra o povo que se sente zonzo, como que se Deus tivesse embriagado com vinho estonteante. Então eles estavam meio que zonzo, sem direção, sem rumo, sem ter onde descansar, inclinar, sem ter onde se apoiar para sair dessa situação difícil. É uma queixa, como nós vemos, desrespeitosa até, dizendo que a culpa então é de Deus, mas não deixa de culpar isto. Nós vemos ali então depois um apelo para que Deus inverta então essa situação.
nós temos no segundo momento uma outra pessoa que fala em nome de Deus. Primeiro teve ali no primeiro momento uma pessoa, agora uma outra pessoa fala em nome de Deus. Uma estava como que até acusando a Deus. Agora entra uma outra pessoa que fala em nome de Deus. A gente chama isso muito de oráculo, né? Por meio de uma pessoa, Deus manifesta, se manifesta como um Senhor vitorioso sobre os povos. E a sua vitória depende da colaboração do povo. Muitas vezes isso acontece com a gente, né? Deus não nos atende, Deus é isso, aquilo, mas a gente não colabora, então não tem como, né? A gente precisa colaborar com Deus, né? Para Deus realizar as suas maravilhas, precisa de alguém colaborar com isso. E nós temos aqui Efraim e Judá, que representam então todo o povo, que é citado ali. Vamos ver também outros lugares que denomina-se o povo de Deus, né? Como Siquém, Vale Sucote, Galaad, né? Manassés. E aqui nós temos falando de Efraim e Judá. E Deus fala no seu santuário, nos fala o Salmo, né? Então, expressando para a gente que isso pode ter acontecido no templo, em Jerusalém, diante de uma assembleia convocada, uma assembleia nacional, para essa situação. Isso nos fala, então, esse segundo momento. E, por fim, o terceiro momento, volta, então, a falar do personagem que apareceu no início, né? Aquele que, de fato, mesmo que de uma forma respeitosa, ele acusava Deus, né? Faz então uma pergunta e a pergunta é o seu desejo de ser conduzido à capital de Edom, talvez para conquistá-la, né? Então tem esse desejo de ser conduzido lá. Vem então um pedido de socorro, pois o socorro humano é impossível, então precisa de Deus, precisa de algo superior. Para o humano já era impossível. E o Salmo, cheio de confiança, ele termina dizendo que Deus fará proezas, ou melhor, nós faremos proezas com Deus. O povo fará proeza com Deus, né? E Deus vai então pisar os nossos opressores. Então é uma súplica confiante, assim meio cheia de coisas, porque a princípio a culpa Deus, depois uma outra pessoa fala em nome de Deus, o mesmo que culpou a Deus, ele sente uma confiança que precisa de fato de Deus, sem ele não pode fazer nada, e assim o Salmo encerra dizendo que Deus fará proezas com seu povo. O Salmo surgiu diante de um povo que passa, como nós vimos, por um conflito, uma catástrofe nacional, destruidora, semelhante a um terremoto, como nós vimos. E o que aconteceu? Aconteceu que uma derrota militar destruiu a vida nacional do povo. O povo tornou-se assim então escravo dos militares e foi então oprimidos. Convocada então uma assembleia em Jerusalém, no templo, para poder pedir socorro, pedir o auxílio divino, o auxílio superior, porque no ser humano não se podia mais confiar, o auxílio humano era inútil. Então assim no templo se reúnem como assembleia para pedir socorro. E a derrota militar é atribuída a Deus. Nós vemos que Deus se faz aliado do seu povo. Uma pessoa ligada ao templo, em nome de Deus, responde então ao clamor do povo. Responde mostrando que Deus é guerreiro vitorioso com o seu povo, sobre o seu povo. Mas era preciso também a ajuda do povo, né? Nós muitas vezes não entendemos isso não. Nós temos que ajudar a Deus a nos ajudar, né? Temos que ajudar a Deus a libertar o povo. Temos que ajudar a Deus no combate contra o mal, né? Senão só Deus não vai interferir na nossa liberdade, se assim a gente não quiser e não ajudarmos, né? Como podemos ver o rosto de Deus aí? A parte central do Salmo ali, como nós vimos, mostra Deus, Senhor dos povos, fiel à promessa da aliança. A derrota do povo não representa aqui o fim da aliança, de forma alguma. Deus não rejeitou o seu povo. A promessa de aliança continua de pé. Deus é fiel à aliança, continua de pé. Deus é guerreiro, realizará o que disse, concretizará a sua promessa. E o Salmo nos fala com a ajuda de Efraim.
né? Quer dizer, com a ajuda do povo, né? Do próprio povo. Aí usa a imagem que Efraim é o seu capacete, Judá o seu cetro de comando, né? Então é a ajuda do povo ali para solucionar essa dificuldade. Mas como pensar então esse salmo na prática de Jesus, mostrando que o salmo para nós ele é carregado de ideologia imperialista? Para refletirmos à luz de Jesus Cristo, nós precisamos mudar a chave de leitura. Jesus foi contra o imperialismo. O Império Romano matou. O Império Romano crucificou. O Império Romano perseguiu. Todavia, queridos irmãos e irmãs, restam alguns elementos importantes da vida de Jesus contra o imperialismo, né? A sua compaixão pelos menores, pelos pobres, pelos sofredores, pelos oprimidos. Aqueles que clamam o Senhor e Ele ouve com compaixão, com misericórdia. Jesus feito gente, gente como a gente. Ao se fazer gente como a gente, Ele prova que Deus não rejeitou o seu povo, né? O próprio Deus veio ao nosso encontro. Como é que Deus teria rejeitado o seu povo se o próprio Deus veio se fazer um de nós, gente como a gente? Então, muito pelo contrário, Ele amou ao ponto de entregar seu filho para o mundo ser salvo. Aí, ó, olha a grande aliança, a grande promessa de Deus, né? Concretizou enviando seu filho para nos salvar, para nos libertar, né? E até o fim, né? Ele nos amou até o fim. Então, queridos irmãos, que possamos sempre caminhar com essa confiança. Deus nunca nos abandona, Deus não está contra nós, Deus está a nosso favor, cumpre o que promete, só que nós precisamos também ser colaboradores nesse plano, senão uma só pessoa não realiza tudo isso. Por mais que seja Deus, Ele vai respeitar a nossa liberdade, né? Então, ajudemos ao Senhor a transformar o mundo, a fazer um mundo melhor para todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.